Vocês são dispensados, ele entrega ali uma carta para vocês entregarem para o Jafé Capadócio. Vocês estão na carruagem indo, Roderico arreia os cavalos. Vocês começam a subir uma colina levemente íngreme. O caminho vai serpenteando ali por entre os bosques. O caminho, segundo Giovanni e o próprio Roderico, ele fala que ele sabe onde fica o local, esse mosteiro. Demora menos de meia hora para vocês chegarem. Posso fazer uma partezinha? Deve. Enquanto a gente estiver andando no meio da viagem, eu chego para o grupo e pergunto: afinal, de que lado a gente está? Bom, depois das nossas últimas conversas, eu não sei como você lidou com sua senhora, mas eu me levanto na carruagem e eu estico os braços assim. Você vê o Henrik cheio de joias, com uma espada monumental na cintura, uma cota de malha polida. Minha senhora foi muito modesta comigo. O próprio Lord Giovanni nos fez propostas muito mais interessantes do que Hardstad. É curioso pensar que estamos do lado de quem nos torturou. Mas seremos torturados de qualquer jeito. O que eu penso é que a gente pode ter uma liberdade maior desse lado. Coisa que talvez a gente não tenha. A gente vire os cachorrinhos do Hardestad pro resto da existência. E a nossa existência agora é bem longa. Hieronymus, eu concordo com todas as suas palavras. Inclusive, acho que podemos nos posicionar com o passar das situações. Afinal, o próprio Giovanni nos disse, somos agentes duplos. Ele vai ter ficado meio mais distante da conversa. Ela vai só projetar pra frente e falar: acho que o único lado que a gente pode escolher agora é o nosso. Exatamente. Depois, conseguir mais informação para tomar a decisão do direito. Temos a voz, as sombras e a mente. Parecemos um grupo peculiar e interessante. Eu depois de falar isso um pouco pensativo, mas é isso aí. Após alguns minutos, você subindo na carruagem, o Roderico lhe abre aquela portinhola ali do cocheiro. Ele diz: rapazes, minha senhora, existe um grupo de guardas à frente. Aparentemente eles estão averiguando todos que passam por ali. São homens armados e com tochas. O que devo fazer? Só tem um caminho até o mosteiro. Siga. Não vamos fazer de tudo para não parecer suspeitos. Sim. Cara, ele vai seguindo, tal. Pontos. Eu sumo mesmo, assim. Eu desapareço porque, tipo, né? Se alguém olhar para minha aparência, já era. Beleza? Cara, ele vai seguindo e tal. Vocês percebem que aí a carruagem ela dá uma freada. E aí vocês escutam um homem dizendo: alto lá! Quem vê lá? Ele: que a paz do Senhor esteja convosco, nobre cavaleiro. Meu nome é Roderico. Eu estou levando fiéis até o mosteiro. Homens que desejam entrar em peregrinação até o mosteiro de São Timóteo. Ora, se estão em peregrinação, deveriam estar a pé. Bem, meu senhor, parece que o abade os aguarda. Eles farão talvez algum outro tipo de peregrinação. Eu não entendo dessas coisas, eu sou só um cocheiro. Mas aqui estão meus documentos, o senhor pode averiguar. O homem olha. Estão ouvindo, tá? Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, vocês falam, senão eu vou levando a sério.
O homem olha, parece olhar, e ele falou, bom, parece que tá tudo em ordem. Ok, pode seguir. Aí um outro homem falou assim, alto lá. Vejamos estes peregrinos. Quando eu escuto isso, eu dou 2 batidas assim na janela do Rodrigo. Ele abre a portinhola. Meu senhor? Cocheiro, qual é a demora? O que acontece? Seu senhor aguarda. Ele disse, mil perdões, meu senhor. Esses são cavaleiros da Santa Igreja. Eles desejam fazer alguma averiguação. Você percebe alguns homens olham, tipo, um homem dá uma pescoçada assim, tal, olha pra você. Nisso vocês veem que um outro guarda, ele dá uma olhada assim por dentro da carruagem, da janela assim, lateral assim, da porta da carruagem. Eu tiro a cruz, uma cruz dourada que eu peguei com a Jadviga, eu dou uma limpada com a barra da manga para ela ficar bem brilhante. Eu desço da carruagem e fecho a porta. Boa noite, senhores da nobre igreja. Eu, Lord Henrik, de terras distantes, venho aqui em peregrinação para esse mosteiro. Entendam, ouvi vocês falando e... algumas situações não permitem uma peregrinação a pé nesta região. Ouvi falar que são terras perigosas, então eu e meu nobre servo avançamos por seu doce país. Faz um teste pra mim de carisma mais lábia, porque é o seguinte, se ele vê o Arif, ele vai estranhar. Por isso que eu entrei e saí e fechei. Então eu quero ver se você consegue chamar a atenção dele a esse ponto dele não estranhar um árabe no meio de cristãos ali. Cara, um sucesso é uma margem mínima. Ele, por um pouco, ele não vê o Arif, assim. Ele tá olhando, na hora que ele vai estranhar, tá escuro, assim, ele tá tentando, aí ele vai levantar a tocha, você sai, ele dá um passo para trás. Só que nessa margem mínima, no que você sai, você acaba falando um pouco mais alto. E aí você escuta uma voz que você acaba reconhecendo levemente. Dentre esses homens, esses guardas, eles estavam muito tranquilos ali, fazendo somente uma patrulha. Tá um velho de costas. E aí ele, com uma roupa toda suja de um abade assim, de monge, ele... Espere, eu conheço essa voz. Ele se vira e aí você reconhece o irmão Clemente. Aquele cara que tava lá na estalagem, ele lembra, na hora que ele olha pra você, ele regala os olhos e lembra do Henrik falando assim, um brinde para o arremesso de padre. E aí ele fala assim, são eles, idiotas, eles são aqueles que estamos procurando. E aí os homens começam a ficar um tanto que meio tipo assim, quê? Eu consigo intervir com dominação? Você ainda tem tempo. Imagina, eu, Lorde inglês, aqui, você acha que eu estaria em estalagens imundas dessa região? O senhor nunca me viu. Monge, siga sua vida, é tarde. Olhe para cima, deveria estar numa cama, tranquilo, repousando, enquanto esses cavaleiros façam o serviço deles. E eu ativo o desmelizar. Tá aí meu teste. 4 sucessos. Cara, sucesso maravilhoso, tá? Conforme você vai falando isso, Henrik, e o monge ele começa e aí os soldados eles vão com as mãos ali pra pegar as espadas, pra desembainhar as espadas. Aí ele fica olhando pra você e aí um dos cavaleiros chega, irmão Clemente, é esse o homem? Não, eu me enganei. Não é esse o homem. Eu estou cansado. Eu vou para a paróquia dormir, fazer a minha vigília. E aí, cara, ele começa a sair. O cavaleiro não entende nada. E aí ele olha
pro primeiro que tinha parado o Roderico. Os documentos, está tudo em ordem, sim. Ok? Agora eles dão uma de Stormtrooper. Move along, move along. E... Qual de vocês está no comando? Sou eu, meu senhor. Eu pego da aljava, eu saco uma moeda de ouro. Que isso esquente a noite dos seus homens hoje. E eu dou uma moeda pra ele. Ele pega. Será colocado muito bem proveito aos soldados da Santa Igreja, meu senhor. Faça uma boa peregrinação. Que a paz de Cristo esteja convosco. Ele está no meio de nós, não está, senhor? Eu dou 2 tapinhas no ombro dele, assim, amistoso. E eu entro de volta na carruagem, assim, tipo, abrindo o mínimo possível para entrar e fechando para não correr risco. Nesse momento ele já não vê vocês mais com desconfiança, então ele não tenta investigar mais. E, cara, vocês seguem. Passa alguns metros, estão com segurança. Eu falei. A voz. E eu me jogo no sofá, assim, tipo, da carruagem. Brum, com a mão pra trás. Eu tô invisível, mas o meu cu, ele... A Emily tá olhando uma cara de muito bem feito. Meus parabéns. Eu dou uma sacadinha na espada. Eu não sou necessariamente só isso. E eu coloco ela de volta. Vocês vão seguindo. Logo o bosque ele se abre e vocês começam a sentir um perfume muito forte, mas muito forte e adocicado de rosas. O céu ele tá mais aberto nesse momento, ele não tá mais tão nublado. Então a lua cheia, ela projeta uma luz prateada ali sobre o alto daquela colina e vocês veem, a perder de vista na escuridão, um enorme jardim, na verdade um acampado ali de rosas, tanto à direita como à esquerda. Do lado direito, vocês vão vendo que essas rosas vermelhas vão até um desfiladeiro, que ele vai seguindo e à frente de vocês ergue-se enorme um mosteiro feito de pedra, uma pedra escura, em contraste ali com a lua e com o estilo mais de catedral gótica, ao mesmo tempo que ela parece misturar com o estilo de construção romana, com pilares romanos. Parece ter sido um templo um dia pagão de algum deus romano que foi convertido à fé cristã. Do lado esquerdo vai se descendo assim essa colina, novamente também com um vasto campo ali de rosas a perder de vista. E vocês vão vendo um pequeno caminho, uma pequena trilha que ela vai serpenteando entre esse campo de rosas. Logo à frente do mosteiro, vocês veem como se fosse um jardim, agora já mais bem cuidado também, com rosas, tulipas, nightshades. E tem uma construção em pedra, um pavimento de pedra, uma pedra branca, com um pequeno chafariz redondo, e vários monges estão ali em voltas desse chafariz, dessa fonte, na realidade, em oração. Eles estão com as mãos levantadas, de joelhos, com os olhos fechados, em um cântico, um estilo mais gregoriano. O Roderico leva vocês até pouco antes de começar esse pavimento. Ele abre a portinhola, ele diz: senhores e moça, aqui é o máximo que eu posso seguir com vocês. Eu cuidarei para que os cavalos possam se alimentar, farei com que eles descansem, mas eu não posso seguir além do pavimento. Bom, Rodrigo, então nos vemos em breve. Eu abro a porta
E novamente eu dou passagem para todo mundo na minha frente. Eu tô invisível, tá? Não vou sair, eu vou continuar invisível até chegar no Capadócio, assim, porque, tipo, não precisa assustar nenhum monge, né? Beleza. Emily? Que o único elemento, a Emily desce também, o único elemento que ela tá descalça. Ela tira o sapato. Quando vocês descem, diante de vocês tem então essa fonte com esses monges ali no círculo em volta da fonte. Eles não estão vendo vocês, eles estão ajoelhados com suas mãos para cima, num cântico. Vai seguindo esse caminho, tem essa parte redonda, depois vai seguindo mais o caminho pavimento branco, aos lados ali um jardim, até as portas duplas do monastério ali, do mosteiro. Vocês param ali para falar com algum monge ou só seguem até a porta? Cara, eu tô acompanhando o grupo. Eles estão compenetrados cantando, né? Sim. Tem algum deles que está regendo ou não cantando nesse momento? Não. Eles meio que estão quase num transe. Eu só ignoro então e eu sigo andando. A Emily vai demandar alguns segundos pra parar e observar. E depois vai acelerar atrás dos outros. Tá. Alguém tem teologia na ficha? Eu Eu. tenho. Tá. Quem tem teologia na ficha, vocês não precisam nem fazer teste. Você percebe que eles estão cantando em latim. É uma canção que ela mistura latim com grego antigo e uma linguagem, algumas palavras, elas não são nenhum nem outro. Emily, você sabe que essas palavras são numa língua chamada enoquiano antigo. Tá? Essa canção ela tá falando sobre o período em que Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras e que ele sabia que ele iria se sacrificar pela humanidade e que devido a tanto sofrimento ele começou a transpirar sangue. É uma canção meio falando dessa parte da Bíblia. Vocês passam ali, chegam até, cara, porta dupla fechada. Eu me adianto, eu procuro aquelas. Você bate, demora alguns instantes, vocês começam a ouvir passos do lado de dentro ecoando pela nave. Um homem, parece que albino, jovem até, ele tem uma tonsura de monge, ele é muito branco, ele não chega a ser albino, mas ele é extremamente branco, as sobrancelhas dele são claras, é um louro quase que platinado, a tonsura também é um cabelo quase que platinado assim, é um louro indo já mais pro branco mesmo. Ele tá com a roupa ali de monge, ele diz: "A paz de Cristo, meus senhores e as senhoras, aqui devo a honra de sua visita na casa de Deus a essa hora." Viemos prestigiar esse incrível templo de Deus. Viemos muito longe e nos perdemos no horário. Imagino que você possa nos dar abrigo, comida e um teto. Sim, claro, a casa de Deus está aberta sempre a seus filhos mais fiéis. Ele dá uma olhada em direção do Arif. Entenda, trouxemos de longe criaturas prestes a se converter à nossa magnífica fé. Vou fazer o seguinte, o Arif ele olha um tanto contrariado, mas ele não protesta. Ele abre a porta. Abre a porta, vocês veem ali uma nave de uma igreja muito simples, ela formato de cruz, ela não tem bancos. Nessa época as pessoas assistiam às missas sempre em pé. Tem um altar, alguns monges estão deitados no chão com os braços abertos em oração. Vocês veem alguns monges limpando, varrendo, outros carregando baldes d'água, outros com tomos de livros gigantes indo de um lado para o outro. Então, ao mesmo tempo que existem monges rezando, existem monges trabalhando ali, e ele dá a entrada a vocês. Ele fecha a porta. Ele fala: "Bom,
Os senhores só querem abrigo para esta noite? Por favor, me Eu acompanhe. imagino que, pelo bom grado, os bons costumes, o abade viria a receber um nobre que chega num templo. Afinal, nobres financiam isso e quem sabe o meu bom Deus me trouxe aqui para financiar esse magnífico, essa casa, esse recinto tão sagrado. Faz uma careta para você, ele diz. O senhor talvez não entenda que nós já temos um benfeitor nesse mosteiro. Todo esse mosteiro é cuidado com as esmolas dadas pelas pessoas de bom grado e aqueles que desejam realmente o reino dos céus e abdicaram de suas riquezas. Aqui não damos valor a grandes riquezas, não verão candelabros ou cálice de ouro. Aqui nós realmente fizemos o voto de pobreza. Somos uma comuna. Todos aqui trabalham. Então, a lenda de santidade do seu abade precede, ela transpassa inclusive os oceanos. O senhor conhece o abade? Viemos em busca dele de lugares muito distantes. Talvez repare em nossas vestimentas e nossas formas de falar. Ele vai caminhando à sua frente e vocês percebem que ele começa a ficar olhando para o Henrique um pouco mais desconfiado. E aí, antes dele chegar numa porta, ele diz: que lugares distantes? Que eu saiba, nosso abade não é tão famoso. Muito pelo contrário, um homem que renegou qualquer vaidade. Entenda. Qual é o nome do nosso abade? Eu olho pro lado, meio que assim, buscando um apoio. Eu quero fazer um teste língua de madeira e tentar olhar para algum objeto para ver a memória da questão que eu consigo falar com o espírito de um objeto e pegar informações dali. Eu quero tentar descobrir o nome do abade baseado em alguma coisa que tiver no mosteiro que eu acho que consiga. De madeira você vai ter cabos de vassoura, baldes. Mas o nome do abade não é Jafé? Mas a gente não sabe se no meio dos humanos ele tem esse nome, né? E foi melhor. Faça a sua pergunta e como você faz isso. Meio que puxar como se tivesse, sabe, quando tentar fazer como se tivesse esquecido o nome que você conheceu sempre, como se fosse um momento, tipo, nossa, me fugiu o nome. Eu perguntar o abade, o nome do abade e fazer um silêncio pra terminar de responder, mas às vezes se a madeira, se algo responde, só eu vou ouvir, né? Você escuta uma voz um tanto quanto, cara, estridente, assim. Ela diz: Jafé! O abade de Jafé, caro Henrique. Está cansado da viagem? Sim, Jafé. Me perdoe, Emily. Como que eu pude fazer isso? Eu acho que é o horário. Ele olha pra vocês com certo estranhamento. Entendo. Bom, vou cuidar para que vocês tenham celas apropriadas para descansar a viagem e informarei o abade que estão aqui. Ele é um homem extremamente ocupado e devoto e está sempre em oração, então verei se ele pode recebê-los. Ofereça nossas preces junto a dele. Seria um Isso. prazer nos unirmos. Quem sabe ele consiga trazer a luz para esse nosso colega de tão distante. Todo mundo faz um teste, último teste da noite. Percepção mais prontidão. Oh, meu caralho. Calma. Ah, pelo menos ela bate agora. Percepção. Henrique e Hieronymus. Vocês veem um grupo de monges passando na hora que vocês vão entrar para essa porta lateral do lado esquerdo da nave, que vocês estão se encaminhando. E vocês veem mais à frente uma porta se abrindo e vários monges passando assim. Vários deles com vassouras, com baldes.
né, indo para algum tipo de tarefa. E eles estão meio com uns capuzes assim. Só que aí um dos monges ele deixa um balde cair e aí o capuz meio que cai, né, revelando o rosto. Quando revela o rosto, vocês notam que não é um homem, mas uma garota. E vocês reconhecem essa garota. A cena ela se fecha com a câmera se aproximando, né, no momento que essa mão lívida, né, pálida, ela pega ali o balde e a câmera ela vai subindo e ela revela o rosto daquela garota a qual o Henrik tinha flertado pouco antes do banquete. Mariana, aquela que foi, entre aspas, o jantar de Cláudio Giovanni. E corta a cena aqui.